Imagine um fragmento de gelo e poeira lançado, há centenas de milhões ou bilhões de anos, para além do disco protoplanetário de sua estrela natal, lançado por uma interação gravitacional, talvez pelo empurrão de um gigante gasoso ou pelo tumulto de uma estrela próxima. Esse fragmento passou a vagar pela galáxia, intocado por olhos humanos, carregando em sua estrutura a memória química do lugar onde nasceu. Hoje, um desses viajantes, designado 3I Atlas, cortou o silêncio de nossa vizinhança estelar. Ao cruzar o sistema solar, ele trouxe consigo perguntas que a astronomia moderna está apenas começando a responder. O que nos dizem seus gases e poeira sobre sua origem? E quanta daquela informação foi preservada ou alterada durante uma longa jornada pelo espaço interestelar? Este é o fio que vamos seguir. Observações, modelos e experimentos de laboratório que, juntos, propõem uma explicação coerente para um comportamento químico que, à primeira vista, parecia anômalo. 3I Atlas foi detectado em 2025 e rapidamente ganhou a atenção de observatórios ao redor do mundo. Suas características orbitais confirmaram algo essencial. Trata-se de um objeto interestelar, em uma trajetória hiperbólica que não pertence ao nosso sistema solar. Em suas observações iniciais, medidas espectroscópicas e fotométricas indicaram uma velocidade relativa elevada, da ordem de 98 km/h, e sinais de atividade cometária conforme se aproximou do Sol. Em termos práticos, o objeto passou pelo periélio e seguiu sua trajetória outbound. Em 19 de dezembro de 2025, alcançou o ponto de maior aproximação à Terra, cerca de 270 milhões de quilômetros, uma distância segura, mas suficiente para permitir uma janela de observação favorável. Entre as campanhas de monitoramento, destaca-se o trabalho realizado com o James Webb Space Telescope, JWST, e as observações planejadas e complementares pela missão SpareX. Os primeiros espectros coletados revelaram algo não trivial. A razão entre dióxido de carbono, CO2, e água, H2O, no envelope gaseoso aparente de 3I Atlas, era significativamente maior do que a observada na maioria dos cometas do nosso sistema solar. Relativamente às proporções de monóxido de carbono, CO, também apareciam elevadas. Números extraídos das campanhas indicaram uma razão CO2H2O na ordem de 7,6 e uma razão COH2O na ordem de 1,65, valores muito acima das medianas cometárias locais. Esses resultados alimentaram inicialmente interpretações divergentes. Teria o objeto uma origem em um ambiente planetesimal com composições radicalmente diferentes? Ou esses sinais poderiam refletir uma modificação superficial, uma pele, que não representa o estado primitivo do núcleo? Para responder a essa questão, pesquisadores voltaram-se para duas frentes complementares: observações de alta sensibilidade no infravermelho próximo, com o JWST, e simulações experimentais e laboratoriais que testassem os efeitos do bombardeio por raios cósmicos ao longo de escalas de tempo galácticas. O JWST, com seu espectrógrafo de infravermelho próximo, NIRSPEC, e instrumentos correlatos, forneceu dados de alta resolução espectral que permitiram identificar bandas específicas de moléculas voláteis na coma de 3I Atlas. Ao mesmo tempo, SpareX trouxe um mapeamento em comprimentos de onda que ajudou a caracterizar assinaturas mais amplas da distribuição de voláteis e possíveis componentes orgânicos. Os dados do JWST confirmaram a presença robusta de sinais associados a CO2 e CO, além das linhas de água esperadas. Eles também mostraram que a emissão atribuível a esses voláteis ocorre majoritariamente na camada externa, a coma e a crosta superficial, em vez de necessariamente refletir diretamente o contento intacto do interior do núcleo. Essa distinção é crucial. Se a face visível e volátil do objeto foi alterada por processos de superfície, irradiada e transformada por décadas ou milênios de exposição a partículas de alta energia, então a interpretação da composição global do objeto exige considerar essa modificação superficial.
Os raios cósmicos galácticos são partículas de alta energia, prótons, elétrons e núcleos atômicos, que permeiam a Via Láctea. Ao atravessarem o material de um corpo gelado, elas depositam energia e promovem reações químicas não térmicas, quebra de ligações moleculares, rearranjos e a formação de espécies químicas mais oxidizadas ou mais complexas. Modelos teóricos e experimentos de laboratório indicam que a penetração desses raios pode afetar a composição da crosta de um corpo cometário a profundidades significativas, na casa das dezenas de metros, dependendo do tempo de exposição e do fluxo de partículas. Para 3I e Atlas, os estudos sugerem que variações químicas podem ocorrer entre 15 e 20 metros de profundidade da superfície. É nessa camada alterada que a assinatura aumentada de CO2 poderia se formar como produto de processamento químico de precursores mais simples. Em termos simplificados, imagine que a superfície externa de um corpo gelado, ao longo de bilhões de anos, vai acumulando um trato químico, produzido pelo bombardeio de partículas. Esse escudo altera a composição liberada, quando o objeto é aquecido pela passagem próxima a uma estrela. Para testar essa hipótese, equipes reproduziram em laboratório as condições de irradiamento por raios cósmicos em amostras que simulam as matrizes de gelo e pó encontradas em cometas. Bombardeios com feixes de elétrons e prótons, acompanhados de espectroscopia do material tratado, demonstraram transformações que incluem conversão parcial de monóxido de carbono, CO, em dióxido de carbono, CO2, por mecanismos de oxidação induzida, degradação e recombinação de compostos orgânicos simples, levando a produtos refratários, formação de uma crosta refratária, com reduzida capacidade de liberação imediata de água. Esses resultados laboratoriais concordam com a interpretação observacional. Uma camada exterior processada pelo ambiente galáctico é capaz de produzir um espectro enriquecido em CO2 quando ativada termicamente. Além dos experimentos, simulações térmicas e modelos de difusão mostraram que essa crosta alterada pode ter baixa condutividade térmica e baixa difusividade gasosa, o que influencia fortemente a produção observada de coma e cauda. Ou seja, a aparência relativamente não dramática da atividade do 3I Atlas, em comparação com alguns cometas locais, pode ser consequência direta da natureza dessa crosta processada. A partir dos dados e modelos combinados, surgiu um cenário plausível. 3I Atlas possui uma crosta externa, talvez na faixa de 10-20 metros, cuja química foi alterada pela longa exposição a raios cósmicos galácticos. Essa crosta é relativamente rica em CO2 e contém material orgânico irradiado e fragmentado, além de propriedades físicas que limitam a mobilidade interna de gases. Debaixo dessa crosta processada, existiria um núcleo primitivo, preservado, composto por gelo e materiais mais próximos do estado original em que se formou no sistema parental. Essa camada interna permanece relativamente intocada porque a penetração dos raios cósmicos diminui com a profundidade, e processos superficiais não alcançaram o interior de forma significativa. Quando o objeto se aproxima de uma estrela, no caso o Sol, a crosta externa responde primeiro. Se ela contém grande quantidade de CO2 livre ou de precursores facilmente convertidos, a atividade observada refletirá esse enriquecimento superficial. À medida que a sublimação progride e eventuais fraturas exponham material mais profundo, as assinaturas podem mudar, revelando gradualmente a composição primitiva do núcleo. Essa interpretação tem consequências importantes. Se objetos interestelares carregam crostas alteradas por exposição galáctica, então, as observações que medem apenas a janela superficial, como espectros remotos da coma, não dão necessariamente uma imagem fiel do material primitivo do objeto. Portanto, uma conclusão prudente emerge. Não se deve assumir automaticamente que a composição detectada na coma de um objeto interestelar reflete o ambiente em que ele se formou. Em vez disso, os objetos interestelares funcionam como laboratórios naturais
para estudar os efeitos cumulativos dos raios cósmicos sobre a química do gelo e dos sólidos, bem como para avaliar a diversidade de processos ativos em diferentes sistemas estelares. Essa perspectiva altera tanto a leitura científica das composições observadas quanto as estratégias de observação futuras. A busca por assinaturas do interior exigirá campanhas que combinem observações em múltiplos comprimentos de onda, do rádio ao infravermelho, monitoramento temporal para detectar mudanças conformes à exposição de material mais profundo, modelagem térmica e mecânica para prever quando e como camadas mais profundas poderão ser expostas. O interesse em 3I Atlas não termina com as campanhas já realizadas. Novas janelas de observação foram planejadas. O objeto cruzará próximo à órbita de Júpiter em março de 2026, aproximando-se a cerca de 53 milhões de quilômetros do gigante gasoso. Essa passagem oferece oportunidades únicas. Instrumentos a bordo de missões como Juno e observatórios de solo e espaciais poderão procurar emissões adicionais, inclusive em faixas de baixa frequência, e estudar a evolução da coma e da cauda. Além disso, instrumentos como o espectrógrafo no infravermelho médio, MIRI, do JWST e outros telescópios de grande porte poderão mapear com maior resolução as propriedades térmicas e composicionais, tentando distinguir a assinatura do envelope processado daquela do material original. No horizonte mais distante, o desenvolvimento de telescópios ainda mais sensíveis e de sondas interplanetárias, com capacidade de encontro rápido, poderia um dia chegar a um visitante interestelar, oferecendo a oportunidade de amostrar diretamente o material não processado de um núcleo primitivo. Por enquanto, precisamos extrair o máximo de informação a partir da distância e do tempo. A história de 3I Atlas é uma lição sobre cautela científica e criatividade interpretativa. Ao invés de saltar para explicações extraordinárias, como a noção de tecnologia alienígena, os pesquisadores aplicaram métodos experimentais, simulações e observações independentes para construir um quadro coerente. Um cometa interestelar cuja superfície foi alterada por bombardeio de partículas ao longo de eras. Esse quadro não diminui a singularidade do objeto. Ao contrário, ele amplia sua importância. Ele nos revela que o espaço interestelar não é um deserto passivo. É um ambiente ativo que, ao longo de muito tempo, transforma fisicamente e quimicamente os corpos que por ali passam. Cada objeto interestelar carrega, portanto, uma assinatura composta, o rastro de sua origem e o registro de sua jornada. 3I Atlas não é apenas um visitante raro, é uma oportunidade científica. A combinação de observações com o James Webb, mapeamentos por missões como SPEAR-X, experimentos laboratoriais e modelagens teóricas, forneceu um roteiro convincente para explicar um comportamento químico inicialmente surpreendente. O quadro que emerge é o de um corpo com uma crosta alterada por raios cósmicos, enriquecida em CO2 e com propriedades físicas que controlam sua atividade, e um núcleo preservado que ainda guarda informações sobre as condições de sua formação em outro sistema estelar. Ao estudarmos 3I Atlas, aprendemos não apenas sobre ele, mas sobre o ambiente interestelar e sobre a história química da galáxia. Cada visitante de fora é uma página solta do grande livro da formação planetária. E cabe a nós ler essas páginas com cuidado, instrumentos de precisão e um método que combine observação, teoria e experimento.